Olá e seja bem-vindo à parte 2 da aula de cálculo em nível IMITA. Se tu não viu outro vídeo, vê, porque eu gostaria de fazer uma correção de algo que eu falei aqui. Tá na propriedade da divisão de derivada. Eu botei aqui que era um mais na hora do vídeo, na verdade é um menos. Perdoem aí por esse erro, mas aqui é um menos, tá? Então, beleza, correção feita. Vamos agora falar do dever de casa que eu passei. Eu pedi para vocês encontrarem a função de aceleração em função do tempo no MHS, depois da gente ter provado o porquê da expressão da velocidade em função do tempo no MHS é essa. E agora eu vou passar aqui a resposta, tá? Então, aceleração. Então, vamos lá. A gente vai usar a regra da cadeia de novo, tá? dx sobre dy sobre dx é a mesma coisa que dy sobre du vezes du sobre dx. Como é que vai ficar isso aqui? O menos a ômega sai da expressão, então vai ficar menos O d seno de ômega t mais φ0, parece um L, φ0 sobre du. Quem é o d de ômega t mais φ0 vezes d de ômega t mais φ0 dividido por dt, que é o nosso x no caso. Como é que vai ficar essa derivada aqui? Qual é a derivada de seno? Falei na outra aula, é cosseno. Então vai ficar menos O cosseno de ômega t mais φ0 vezes. Qual é a derivada disso aqui? Bom, isso aqui é 1 em cima, né? Ter elevado a 1. 1 cai, isso aqui fica 0. Então vai ficar ômega mais. Isso aqui, o φ0, não é a mesma coisa que φ0 vezes t elevado a 0, porque todo número elevado a 0 é 1. E como é que fica a derivada disso aqui? Vai ficar o quê? O 0 cai para baixo, isso aqui vai ficar menos 1. Então vai ficar aqui, φ0 é 0 vezes φ0 vezes dividido por t. Só que todo número vezes 0 é 0, então o φ0 vai sumir. Então vai ficar mais nada. Como é que vai ficar aqui? A aceleração em função do tempo no MHS vai ficar o quê? Menos a ômega ao quadrado, porque esse aqui está multiplicando aquele, cosseno de ômega t mais φ0. Então, essa aqui é a resposta. Se você achou ela, parabéns, você está entendendo bem a questão da regra da cadeia. E muitas questões aí de IMITA mais complicadinhas vão ficar mais tranquilas para você. Não quer dizer que elas vão ficar fáceis, mas vão ficar um pouco mais fáceis. E você deve estar se perguntando, uma coisa que eu já me perguntei também, beleza, eu derivei o espaço, peguei velocidade, peguei a aceleração. O que vai acontecer se eu derivar a aceleração em função do tempo? Cara, eu vou te explicar aqui. Vai ficar o seguinte, derivou o espaço em função do tempo, qual é a unidade do espaço? Metro. Derivou em função do tempo, tu ganhou a velocidade em função do tempo, que é o quê? Metro por segundo. Se tu derivar a velocidade, de novo, tu vai ganhar a aceleração em função do tempo, que é o quê? Metro por segundo ao quadrado. Se tu derivar a aceleração de novo, tu vai... Se derivar a aceleração, tu vai ganhar alguma coisa em função do tempo, cujo SI é metro por segundo ao cubo. E isso aqui, gente, é igual a minha namorada. Não existe. Isso aqui inexistente. Não faz sentido tu ter uma parada dividida metro por segundo ao cubo, tá? Então acaba aqui. Tu até pode fazer, vai achar uma função, mas não quer dizer nada pra física. Então vou apagar isso aqui. E agora sim a gente vai começar na derivada, na integral, que é o tema da aula de hoje. Integral. A integral, já adianto pra vocês, ela é o inverso da derivada. Então, se tu integrar a aceleração em função do tempo, se tu integrar a função do tempo, tu vai achar o que? Velocidade. Se tu integrar a velocidade em função do tempo, tu vai achar o que? O espaço. Mesma coisa. Se tu integrar o espaço no tempo, tu vai achar o que? Meu namorado. Não existe. Então, vamos lá. Eu usei o exemplo da aula passada aqui, no caso da corrente. Eu vou explicar aqui mais ou menos como é que funciona a metodologia, né, da onde vem a integral, e depois eu vou explicar pra vocês as propriedades para poder calcular essas paradas aqui mais facilmente. Tá, tu tem aqui o gráfico zoadão que eu te falei, que tu quer a carga. Lembra de derivada dividir? Derivada igual a dividir? Então, integrar é igual a multiplicar. Beleza? Tu vai pegar, então, o Coulomb, corrente, né, Coulomb por segundo. Tempo, né, segundo. Se tu multiplicar os dois, tu vai ter o quê? A carga Q, né, que é o Coulomb. Então, deixa eu olhar desse gráfico, o que teremos? E como faremos isso? Olha, eu vou pegar aqui, caneta azul, e vou desenhar um retângulo aqui. Vou tentar desenhar um retângulo, tá? Não vai ser um retângulo bonitinho, não porque meu desenho é ruim, mas é porque a função tem uma curva aqui em cima. E esse retângulo, vou tirar ele daqui para ficar mais fácil de ver, ele vai ficar assim mais ou menos. E eu vou falar que aqui é um ponto alfa, ok? Tu concorda que não tem como a gente calcular essa área aqui,
Não tem. Do jeito que tá, não tem. Por quê? Porque não é um trapézio, não é um triângulo, não é um retângulo, não é um círculo, não é um quadrado. Não é nada que a gente saiba fazer. Não tem como calcular isso com geometria. Mas, se aqui é alfa, aqui embaixo no eixo x, aqui não vai ser f de alfa. Ora bola, se aqui é f de alfa, eu posso falar que aqui vai ser alfa e a altura vai ser f de alfa. Ok, né? Aqui não tem muito mistério. Mas tenta visualizar. Se eu espremer esse retângulo de um jeito, vou espremer ele aqui, fazer força aqui, espremer, ele vai ficar praticamente um retângulo bonitinho. Olha só, ficou um retângulo bonitinho. Agora vai entrar a idade limite de novo, a gente vai fazer o alfa tender a zero. Que ele vai ficar tão espremido, mas tão espremido, mas tão espremido, que vai ficar um retângulo bonitinho. E aí você calcula a área. E você vai fazer isso infinitas vezes. São infinitos retângulozinhos aqui. E você vai somar a área desses retângulozinhos. De modo que você vai achar a área que vai estar debaixo da curva. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o alfa tender a zero. E como é que vai ficar? A gente vai somar essas áreas. Então, o somatório dessas áreas, a gente vai usar um símbolo, que é esse símbolo aqui. Ok? No nosso caso, ele vai fazer de um ponto A, que a gente quer, até um ponto B, do quê? Do f de x, no caso, ou f de x, dx. Ok? Vai ser o resultado da somatória dessas paradas aqui. Aí você fala, tá, beleza, mas como é que eu faço integral? Agora a gente vai fazer as propriedades da integral, que eu vou ensinar aqui, vocês vão saber como fazer a integral de cada um. Lembrando que a integral é o oposto da derivada, então isso já deve te dar uma ideia de boa parte aqui. Então a gente vai aqui, propriedades. Ok? Soma. Soma ou subtração, né? Soma barra subtração. Nossa, ficou parecendo um U aqui, a galera vai achar que eu sou analfabeto. Se você tem uma função f é igual a g mais e, você tem que a integral de f é igual a integral de g mais a integral de e. Ou menos, tá? Menos também serve. Segundo, que é a da regra do tombo lá. Você tem f de x, vamos botar g de x. G de x é igual a x elevado a k. E tu quer integrar ela, como é que vai ficar? A integral de g de x vai ser igual a quê? X elevado a k mais 1 sobre k mais 1. Porque se eu derivar isso aqui, com qual que tu vai achar, se você fizer a derivada disso aqui, né? Se você fazer dy, dy, dx disso aqui, tu vai achar o quê? K, x elevado a k. Porque tu tira um daqui, o k mais 1 desce, ele vai cortar com o de baixo, vai ficar simplesmente x elevado a k. Essa ideia da derivada do seu oposto integral vai te ajudar bastante em alguns casos. Vamos agora para as trigonométricas. Seja g de x uma função tal que g de x é igual a seno de x, a integral vai ser o quê? Acelerar, porque essa aula tá com 8 minutos já. A integral vai ser o quê? De g de x vai ser o quê? Menos cosseno de x. Por que esse menos? Não importa, esquece. Na faculdade você aprende, guri. G de x é igual a cosseno. Tu vai achar então o que é? Isso aqui... rapaz, escrevi aqui errado. Tirar isso aqui. Tem que isso aqui vai ser igual. G de x é igual a seno de x. Bonitinho, a gente vai usar esse caso agora. E tem mais uma que não custa falar, que tu não pode dividir por zero. Então esse k aqui tem que ser diferente de 1. Porque se ele for 1, você vai dividir por zero, e dividir por zero vai bugar a matemática. Então, para o k igual a menos 1, ou seja, você tem a função g de x, na regra 4, g de x igual a 1 sobre x, que no caso é o x elevado a menos 1, a integral disso aqui vai ser o quê? ln de x em módulo. Fechou? Beleza. Isso aqui tudo que eu falei é para integral definida. E agora eu vou falar de integral definida. O que é uma integral definida e indefinida? Definida é como você tem aqui o símbolo de integral e dois números aqui, a e b, que você quer a área de um gráfico de uma forma definida. Ou seja, tem aqui o x e y, e você quer uma área definida aqui. Isso é uma integral definida. Uma indefinida que não tem nada. É isso aqui. F de x dx. Isso aqui é uma indefinida. E quando você fizer integral, você tem que colocar um mais c no final, que é uma constante. Por quê? Porque quando você deriva uma constante, ela some. E quando você integrar, tem uma constante.
certo? Essa constante pode ser igual a 0, pode. Pode ser igual a 5, pode. Pode ser igual a 1 milhão, pode. Pode ser igual a menos 10, pode. Então eu vou ter que colocar essa constante aqui, porque quando você deriva, ela some. Tipo, se você deriva, ela some. E se você integra, você não sabe se tinha alguma coisa ali. Então você põe uma constante aqui, certo? Não precisa se preocupar muito com isso não. Só sabe que, tipo, se você tá fazendo uma integral indefinida, você tem que adicionar uma constante. Então, esquecer, não pode esquecer o mais c, que muita gente esquece. Não pode. Não pode. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui. E agora a gente vai resolver esse exercício aqui usando esses conhecimentos que a gente adquiriu essa aula. Deixa eu ver o tempo tá ok. Então, vamos fazer aqui. Nesse caso aqui, ele quer saber a carga. E tu tem que pensar, carga. Se você multiplicar Coulomb por segundo vezes segundo, eu vou ter o quê? Coulomb. Que é o que ele quer. Beleza. Então, pra multiplicar esses dois fatores, eu vou achar a área. Como é que você acha a área? Nesse caso que é um gráfico doido. Pelo amor de Deus, gente. Se você tem um gráfico bonitinho, que é uma reta, um quadrado, um trapézio, não me mete uma integral, uma derivada, que não precisa. Isso aqui é se tu precisar, tá? É uma ferramenta pra caso feio como esse. Ou se você tiver um gráfico zoado que é mais ou menos assim, aí tudo bem. Mas, pô, se tu tem um gráfico que é assim, não me mete uma integral, não. Só faz o trapézio ali bonitinho. Ou se você tem um círculo, sei lá, só faz a área de círculo e aí o quadrado tá tudo certo. Nesse caso aqui, como é que vai ficar? Integral de 0 até π sobre 6. No caso é a função de seno de x dx. Fechou? Essa vai ser a área. Qual é a integral do seno? Menos cosseno, certo? Menos cosseno de x. Aí tu vai fazer o quê? A de cima menos a de baixo. Como assim? O que tá em cima menos o de baixo. Então, tu vai substituir. Ao invés de x, vai colocar π sobre 6. Aí tu vai fazer menos. Com menos vai virar mais, né? Mais cosseno de 0. 0 graus. Quanto vale o cosseno de π sobre 6? Pra quem não sabe, π sobre 6 é menos. Então, deixa eu escrever bonitinho lá em cima. Que é igual a integral do seno é menos cosseno. Menos cosseno de π sobre 6. Tu quer fazer o menos, né? Vai ficar um menos aqui, vezes o menos lá ali, já vai dar um mais. Já boto aqui mais cosseno de π de 0. Isso aqui vai ser o quê? Ora, menos cosseno de 30 graus mais cosseno de 0. Quanto vale cosseno de 0? Cara, se você tá em dúvida, não tem problema. Faz o círculozinho trigonométrico lá, que é o seno, aqui é o cosseno. Ficou cos, né? Que bosta. Cosseno, aí tu faz aqui, aí tu vai fazer, 0 graus. O cosseno vale 1, o seno vale 0. Mais 1. Mais o cosseno de 0. Cosseno de 0 vale 1. Então vai ficar o quê? Menos meio, que cosseno de 30 é meio, mais 1. Isso aqui vai ser igual a quê? Meio Coulomb. Que é a carga que passou do intervalo de tempo de t igual a 0 até t... Deixa eu só escrever melhor aqui. De t igual a 0 até t igual a 1. Não, desculpa, π sobre 6, que é a resposta. Que é o que ele quer. Suave na nave, tranquilo. É assim que se faz. É a resposta aqui da situação problema. Não, ficou um trapézio, Dani, você vai ficar assim mesmo. A resposta da situação problema. Ficou uma aula menor? Ficou. Por quê? Porque esse aqui, se tu já sabe o que eu expliquei antes daqui, tu vai saber isso aqui mais facilmente. Vou passar aqui um problema de dever de casa no próximo vídeo, que talvez nem seja sobre integral, ou sobre cálculo. Eu vou falar, beleza? Então, o próximo vídeo que sair vai estar a resposta aqui. Então, pode clicar no próximo vídeo se já tiver saído, que é o seguinte, esse aqui. Tu tem um gráfico de aceleração em função do tempo. E a aceleração do bichano é isso aqui. Ok? Essa é a aceleração do corpo que eu estou analisando. E eu quero saber quanto ele andou de t igual a, sei lá, 4 até t igual a 5. Basicamente, eu quero saber quanto ele andou nesse intervalo de tempo aqui. Cuidado que tem pegadinha aqui. Pegadinha entre aspas, né? É só levemente mais diferente do que eu falei, mas eu quero essa área aqui. Ok? Não, perdão, não acabei de dar a resposta, né? Não é essa área exatamente que eu quero, mas vocês vão entender. Tipo, só pensar um pouco, vocês vão entender. E a função é isso aqui. F de x é igual a, sei lá, 4x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 5x mais 8. Velocidade, perdão, não é aceleração não, é velocidade. Então, exatamente, eu quero a área que tá... É que eu confundi com derivada, gente, perdão. Eu quero essa área aqui e essa é a função.
Tá, vou deixar o dever de casa e eu vou botar assim na próxima aula. Se a próxima aula não tiver, escreve nos comentários, porque provavelmente eu esqueci. Mas eu não vou esquecer, não. Tá, essa aqui é a função e eu quero que vocês achem o espaço. Tá, então aqui, vou botar aqui. Quanto ele andou, né? O S com o T igual a 4 até o T igual a 5 segundos. Tu vê que é uma área meio zoada, né? Então tu vai ter que usar cálculo aí, evidentemente. Obviamente, tu vai ter que usar alguma das ferramentas que eu ensinei. Ok? A aula ficou com 15 minutos. Então, é basicamente isso. Qualquer coisa, deixa nos comentários aí, dá like, enfim. Tamo junto, é isso.